Então veja só, vamos falar sobre taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Na verdade, taxa de variação é uma outra forma de você enxergar derivada. E na verdade o Newton trabalhou, quando ele começou a construir essa ideia do cálculo, ele trabalhou com essa ideia de taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Eu até já comentei com vocês sobre essa ideia, né, de você considerar aqui um gráfico que representa a posição de um objeto, e aí você toma aqui dois instantes, que você pode chamar aqui de T0, e aqui você pode chamar aqui de um instante T1, por exemplo, né? E o que ele chama de velocidade média? Velocidade média é a variação aqui do S dividido pela variação do T. Então aqui você pega, aqui quando você calcula a imagem do T1, o Y do T1, né? Aí você vem para cá, você tem aqui o S de T1. O do T0 você vem para cá e você tem o S de T0. Quando você calcula essa diferença S de T1 menos S de T0, você está calculando também esse tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui. Isso aqui seria o meu delta S. Seria a variação que o S sofreu. A rigor é a variação da imagem, a diferença da imagem dos extremos dos intervalos, né? A imagem do T1 e a imagem do T0. E depois você divide aqui, ó, por T1 menos o T0. Quando você faz isso, T1 menos T0, você veja que você tem duas grandezas aqui, né? Você tem uma grandeza aqui na horizontal, que é a grandeza tempo, e esse tempo aqui, no caso, vamos supor que ele é medido em segundos. E aqui na vertical você tem outra grandeza, que é a posição. E vamos imaginar que a posição S seja medida em metros. Então, quando você calcula essa razão aqui entre a variação, né, do S pela variação do T, aí quando você faz assim, delta S dividido por delta T, a isso aqui a gente dá o nome de taxa média de variação. Nesse intervalo que vai do T0 até o T1, chama taxa média de variação. Então isso aqui não é nada mais, nada menos do que o S de T1 menos o S de T0 dividido por T1 menos T0. Isso aqui é chamado taxa média de variação. E no caso da taxa média de variação da posição em relação ao tempo, tem um nome, não tem? Como é que chama a taxa média de variação da posição em relação ao tempo? Chama velocidade média. Então, tá vendo que isso aqui tem um nome, chama velocidade média? Então, a velocidade média é uma taxa média de variação. Agora, a partir da taxa média de variação, eu posso obter a taxa instantânea de variação se esse ponto aqui, a partir do T0, por exemplo, vamos supor que eu quero a taxa instantânea de variação no T0. Então eu pego o T1 e vou fazer esse T1 ficar cada vez mais perto do T0. E aí eu deixo de ter a taxa de variação média para ter a taxa de variação instantânea. E esse conceito de velocidade instantânea não era um conceito trabalhado no ensino médio. No ensino médio você só vê velocidade média lá na cinemática, né? Agora aqui não, você já pode falar em velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? Seria o limite quando você pegar o T1 e fizer ele chegar perto do T0. Ó. Quando você pega o T1 e faz ele chegar perto do T0. E disso aqui tudinho. S de T1 menos o S de T0 dividido por T1 menos T0. Só que esse limite que eu acabei de escrever aqui, é justamente a derivada da posição no instante T0. Ou seja, aqui a minha velocidade instantânea é a derivada da função posição no ponto T0. Então você veja que a taxa de variação instantânea é uma outra forma de eu enxergar a derivada. Derivada é a mesma coisa que taxa de variação instantânea. Mas vamos ver o que foi que eu preparei para vocês aqui. Na verdade,
eu usei as figuras aí dessa sessão para produzir aqui uma explicação para vocês. Então, veja bem, até então nós vimos derivada, a derivada para a gente, ixi, mas ficou horrível isso aqui, né? A derivada para a gente, ela, deixa eu ver se eu faço ele vai aparecer melhor aqui. A derivada é a inclinação da reta tangente. É isso que era a derivada para a gente. Então aqui, por exemplo, se você pegar no ponto 1, 1, a derivada, se você olha para isso aqui, essa aqui é a equação da reta tangente. Eu te pergunto, qual é a derivada no ponto 1? Qual é a derivada no ponto 1? Eu preciso que vocês treinem o olho de vocês a olhar para cá e enxergar a derivada. É o 2 ou é o 1? É o 2. Lembra que é assim, a equação da reta é assim, y igual a m vezes x mais n. Olha, coisas que você precisa saber. Você tem que saber que esse número que está sozinho aqui, ele marca onde que o gráfico cruza com o eixo y. E esse m marca a inclinação. E a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, se eu te coloco diante de uma situação dessa aqui e pergunto assim, eu falo para você, olha, essa reta aqui é a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 1. Aí eu quero que você me diga qual é a inclinação da reta tangente. Eu quero que você fale, é 2. Por exemplo, eu poderia dar para você uma situação assim, ó. Olha, eu te dou um gráfico, do mais maluco que for, né? Aí eu coloco para você um ponto aqui, te falo assim, ó, esse ponto aqui, vamos colocar a setinha para cima, né? Esse ponto aqui, vamos supor que é o ponto, sei lá, 4, 7. É o ponto 4, 7. E aqui eu venho aqui e mostro para você uma reta tangente, mostro para você uma reta tangente e falo para você assim, olha, a equação dessa reta tangente é, sei lá, 3 quartos de x, sei lá, menos 1, vai, menos 1. Isso aqui eu posso te dar a lei da função ou não. Aqui eu tenho uma função f. Eu pergunto para você assim, qual é o f' de 4? Eu quero que vocês saibam responder essa pergunta. Entendeu? Qual é o f' de 4 aqui? 3 quartos. A derivada é 3 quartos. Eu preciso que vocês enxerguem, lembre-se que a derivada, aqui você vai falar na abscissa, né? Você não vai falar derivada no 7, você vai falar derivada no 4. A derivada no ponto 4 é a inclinação da reta tangente. Se eu te aviso que essa aqui é a reta tangente, e olha aqui como é que ela está, ó, 3 quartos. Então a inclinação da reta tangente é 3 quartos. Tudo bem? Então uma das coisas que você tem que saber é isso aí, né? É desse jeito que eu estou colocando para você aqui. Vamos continuar. Bom, comentei que para a gente a derivada é só isso aqui, a inclinação da reta tangente. Se você andar 1 para cá, você vai andar 2 para cima. É isso que é a derivada. Por enquanto, né? Mas aí essa derivada agora vai ter uma outra conotação. E essa conotação, na verdade, ela vai aparecer bem mais em problemas, né? Vai fazer mais sentido você falar em taxa de variação quando você estiver lidando com problemas. Por exemplo, vazão. Você tem aqui vamos supor que você tem aqui um cilindro. Esse cilindro aqui está cheio de água. E aí eu tenho aqui o volume. E vamos imaginar que está saindo água desse negócio aqui. Tem uma torneirinha aqui. Vamos colocar uma torneirinha aqui. E vai sair água para cá. E eu sei, de alguma forma, como é que o volume varia com o tempo. Né? Eu sei assim, qual é a variação, não, qual é o volume. Eu tenho a expressão do volume. O volume no ponto T é, sei lá, menos 3t quadrado, 3t quadrado mais 1, uma coisa desse tipo.
Eu posso querer saber a que taxa o volume está diminuindo. Qual é a taxa que o volume está diminuindo? Então, para esse tipo de problema, cai muito bem eu falar em taxa de variação. A que taxa está diminuindo? Aí você vai falar o seguinte, olha, o volume está diminuindo, vamos supor, aí eu te dou um tempo, né? Porque, por exemplo, quando a água estiver aqui mais em cima, vamos imaginar, a vazão vai ser maior, vai sair mais água. E depois, quando ela estiver mais aqui, já vai ser menor. Então, eu vou ter uma função. E aqui eu posso falar o seguinte, olha, como é que está variando isso depois de, sei lá, 8 segundos? Então, eu quero saber qual é a taxa de variação do volume em relação ao tempo, já fazendo uso daquela notação que nós discutimos ontem, né? Qual é a taxa de variação do volume em relação ao tempo, no instante 8? Aí vai te dar um número, vamos supor que seja assim, ó, menos 15. Aí menos 15 o quê? Vamos supor que esse volume aqui está em centímetro cúbico. Aí vai estar lá centímetro cúbico por segundo. Isso quer dizer que nesse momento aqui, o volume está diminuindo, né, 15 centímetros cúbicos a cada segundo. Então, olhar para isso aqui, taxa de variação ligado a problemas, faz muito sentido. É bem interessante. E a ideia é essa que eu escrevi no rascunho para vocês aqui no começo da aula, né? O que eu vou tentar chamar de taxa média de variação é a variação da imagem dividido pela variação lá no domínio. Isso aqui seria o delta F dividido pelo delta X. É o quanto que a função variou. Variou olhando assim a diferença da imagem das extremidades dos intervalos, né? Aqui eu estou falando de A e B, então esse aqui seria o A, esse aqui seria o B, e eu estou interessado em saber o seguinte, qual é a imagem do B menos a imagem do A, ou seja, qual é esse tamanhozinho aqui? Poderia acontecer assim, de você ter uma função desse tipo aqui, quer ver? Ó? Você tem aqui um A, você tem aqui um B, e aí você poderia ter um treco mais ou menos assim. Aí vocês estão percebendo que no caso aqui o F de B menos o F de A não vai te dar assim o valor máximo menos o valor mínimo? Não, eu vou obter essa diferença aqui, ó, essa menos essa. Por isso que eu digo que você vai calcular a imagem, a diferença das imagens dos extremos dos intervalos. Vai pegar esse tamanho aqui, que é o ΔF, e vai dividir por esse tamanho aqui, que é o ΔX. Isso é chamado de taxa média de variação. Quando você passa ao limite, ficou faltando uma setinha aqui, quando você passa ao limite, quando você faz o B se aproximar do A, então você passa a ter o que nós chamamos de taxa instantânea de variação. E a taxa instantânea de variação, cara, isso é a derivada. Isso aqui, por exemplo, que está escrito aqui, é a derivada no ponto A. Então é uma outra forma de você enxergar a derivada como sendo taxa de variação, ok? Aqui eu estou apenas reescrevendo isso aí para o formato que nós conhecemos, né? Não é que nós conhecemos, nós estamos mais acostumados. Ao invés de olhar isso aqui como A e esse aqui como B, eu olho o B como sendo A mais alguma coisa. Aí no lugar de B, eu tiro o B e coloco esse A mais alguma coisa. Aqui fica assim, A mais H menos A. Cancela o A com A, fica só o H. Então pronto, taxa de variação instantânea é a derivada. Taxa de variação média é essa parte aqui. Alguém se lembra como é que foi que nós chamamos essa parte aqui? Pois é. Então a razão incremental é a taxa média. A derivada é a taxa instantânea. É só isso, gente. É muito tranquilo, muito simples. Assim, eu já comentei sobre isso aqui, a questão dos problemas, né? Então, um problema é o problema ligado à questão de velocidade e questão de aceleração, posição. Essas três grandezas, por falar nisso, eu estou falando em grandeza o tempo todo. Todo mundo sabe o que é uma grandeza?
Uma grandeza, pessoal, é tudo aquilo que você consegue transformar em número. A sua massa, por exemplo, é uma grandeza. É só você subir numa balança que você vê qual é o número que ele é transformado. Não é? A sua altura é uma grandeza. O tempo é uma grandeza. A posição que um objeto está é uma grandeza. Você transforma esse número. Você estipula. Ó, a minha posição inicial é aqui. Então essa aqui é a posição 3, essa aqui é a posição 8, essa aqui é a posição 12. Então, se você consegue transformar em número, você está com uma grandeza. Aqui, por exemplo, nós temos duas grandezas. Tem a grandeza posição, né, o lugar que o objeto está, e tem a grandeza tempo. Depois que ele sair, você liga o cronômetro. Quanto tempo que demora para o objeto chegar até aqui? Vamos supor que essa posição aqui seja a posição 5 metros, e aqui vamos supor que ele gastou, sei lá, 3 segundos. Então, tá vendo? Ó, eu tenho um número associado ao tempo, um número associado à posição. Aí eu escrevo desse jeito aqui, ó, que a posição no instante 3 é 5. Eu tenho uma função aqui no caso. Mas, enfim, essa figurinha aqui é só para ilustrar a questão de você ter a posição, a taxa de variação da posição em relação ao tempo dá um tipo de grandeza, dá outra grandeza, né? Dá um tipo de grandeza que a gente já trabalha com ela há algum tempo, desde lá da 8ª série, não é verdade? E na verdade elas estão relacionadas. Nós vamos usar geralmente a letrinha S para representar a posição de um objeto, a letrinha V para representar a velocidade de um objeto e a letrinha A para representar a aceleração de um objeto. Até agora, até lá no ensino médio, vocês trabalharam com função quadrática, no movimento uniformemente variado, não era? A função linear, como é que era? Ela é S igual a S0 mais VT. Isso aqui era do seu movimento uniforme, né? E, além disso, você não sabia o que fazer. Não com matemática do ensino médio. Mas agora eu vou poder falar para você de, por exemplo, um movimento que vai e vem, um movimento que acelera, depois, né, diminui a velocidade, acelera de novo. Eu não tenho que ter essa regularidade toda que você vinha vendo lá no ensino médio. Eu posso colocar para você o seguinte, olha, eu tenho um objeto e a posição do objeto é dada por essa função aqui. Eu quero saber qual é a posição desse objeto no instante 9. 9 segundos depois, qual é a posição dele? Ah, não, a posição dele é fácil. A posição dele no instante 9 é só você trocar o t por 9, vai ficar raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Quer dizer que depois que passou 9 segundos, ele estará na posição 3. Aí eu pergunto para você, bom, mas eu também quero saber uma outra coisa. Eu quero saber qual é a velocidade que esse objeto está. Supondo aqui que ele partiu mas pela equação horária você já sabe que ele partiu da origem, né? O S de 0 é 0. Então eu posso perguntar para você assim, qual é a velocidade desse objeto no instante 3? Então eu preciso que você saiba relacionar a grandeza velocidade com a grandeza posição. E vocês viram anteriormente que a velocidade ali é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, né? E como é que relaciona essas duas aqui também? A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E como é que eu resolveria esse problema aqui? Como é que eu acho a velocidade no instante 3? Eu preciso saber qual é a taxa de variação do S em relação ao T. Qual é a taxa de variação da posição em relação ao T? Olha, a taxa de variação da posição em relação ao T é o ds dt. Ou seja, é a derivada de S em relação a T. Derivada da raiz nós já fizemos já. É só você voltar ao caderninho aí que você verá. Dá 1 dividido por 2 raiz de t. Essa aqui, então, é a expressão da velocidade, gente. Ó, velocidade em um instante qualquer, ó, velocidade em um instante t. Essa velocidade é 1 dividido por 2 raiz de t. Eu quero saber a velocidade no instante 3. Então, o que você tem que fazer é só tirar o t e colocar um 3. Vai colocar um 3 bem aqui, ó. Aí você tira aqui e coloca um 3 também. Não, é isso mesmo, isso mesmo. Agora não deu um númerozinho,
Aqui eu falei velocidade no instante 3, né? É isso mesmo, então. Para a velocidade no instante 3, deu esse número aqui real. Aí esse número é um número meio feio, não dá para a gente descobrir de cabeça perto de que decimal que ele está. Para isso que vocês precisam de calculadora. Falar em calculadora, eu gostaria que todos vocês tivessem uma calculadora científica. Você precisa, não se esqueça então da relação entre essas três grandezas. Aqui eu coloquei uma explicaçãozinha, como é que eu chego ao fato de que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Eu comentei isso aqui logo no início dessa apresentação. É só você reparar que a variação de posição dividida pela variação do tempo, por definição, né, desde lá do ensino médio, isso é chamado de velocidade média. E quando você pega essa velocidade média aqui e faz com que esse intervalo que você está considerando fique cada vez menorzinho, né? Fazer você tem assim, ó, T0 e T1 tá bem aqui assim, ó. T0 tá aqui, T1 tá aqui. Você vai fazer o T1 se aproximar do T0. Então você vai pegar esse T1 aqui, esse intervalo aqui, ó, ele vai ficando cada vez menor, e a tendência é ele se acumular e ficar aqui em cima do T0, né? Mas para isso aqui é no limite, vai ficando cada vez menor. É o que vai acontecendo aqui. Então a minha velocidade média em um intervalo muito pequenininho fica cada vez mais perto da velocidade instantânea. No limite eu tenho a chamada velocidade instantânea, que é o que eu vou chamar de taxa instantânea de variação ou de velocidade instantânea. Então olha só, esse limite que estava aqui atrás, ó, esse limite que está escrito aqui é a derivada do S no ponto T0. É a derivada do S no ponto T0. Então aqui o que nós temos é que a velocidade é a derivada da posição. Por outro lado, eu poderia escrever usando aquela notação que nós introduzimos ontem, falamos ontem, é que a velocidade é a d dt do S de t. Esse d de t você pode entender como derivada em relação a t desse S de t. Ou simplesmente, se você omitir esses tzinhos aqui, ó, para não ficar muito carregado, você escreve só assim, V é ds dt. Onde aparecer V, você pode trocar por ds dt. Se você tem a expressão do S e quer encontrar o V, é só derivar, como nós fizemos aqui rapidamente com a função raiz. E você pode ler dessa forma, ó, que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, ou então que a velocidade é a taxa de variação. Quando você não escreve mais nada, só coloca assim, taxa de variação, está implícito taxa de variação instantânea da posição em relação ao tempo. Isso é derivada, gente, é derivada. De forma análoga, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Por exemplo, isso aqui não é difícil de você perceber, ó. Se você reparar bem, como é que define a aceleração média lá no ensino médio? Não é assim a velocidade final. Vamos supor que você pegou um intervalo aqui, né, que vai de T0 até T1. Como é que eu defino a aceleração média? É a velocidade no instante T1 menos a velocidade no instante T0 dividido pelo tamanho do intervalo, né? T1 menos T0. Então a aceleração média é a taxa média de variação da função velocidade. Já a taxa de variação instantânea, que é quando você pega esse ponto T1 aqui e vai fazer ele se aproximar do T0, é a derivada. Então se você pegar aqui, ó, calcular o limite quando T1 tende a T0, isso aqui vai virar a derivada da velocidade no instante T0. Então, a aceleração, né, isso aqui também é a aceleração instantânea. A aceleração é a derivada da velocidade. Então, você precisa saber que essa relação entre essas três grandezas, né? Posição, velocidade e aceleração. Uma é derivada da outra. A aceleração é derivada da velocidade e a velocidade é derivada da posição. Como a velocidade é derivada da posição, eu posso fazer o seguinte, ó,
no lugar desse V aqui, ó, o V não vale ds dt? Então, no lugar desse V aqui, eu ponho o ds dt, tá vendo? Ó? Aí aqui eu tenho, então, a derivada, chamada derivada de segunda ordem, que é quando você deriva a derivada. E aí, derivada de segunda ordem com essa notação que nós vimos ontem depois da diferencial, essa notação fica assim, ó, d2s dt2. Entenda, agora esse aqui você não pode quebrar, não, você não pode partir no meio e levar esse dt2 para o outro lado, não pode fazer isso, não. Mas isso aqui representa isso que você está vendo aqui. d2s dt2 é a derivada da derivada de s em relação a t. É a derivada em relação a t da derivada de s em relação a t. Então você consegue relacionar até a aceleração com a posição. Você consegue relacionar. Vocês já estão fazendo Física 1 já? Não, né? Então, vocês verão em Física 1 o repeteco lá do ensino médio, pelo menos numa parte, né? Não sei se é o curso todo, mas pelo menos uma parte, o professor vai fazer, como eu fiz aqui, vai fazer uma revisão com vocês lá do ensino médio. Só que ele não vai ficar só em movimento uniformemente variado com um canhão desse para poder usar. Então, ele vai falar com vocês à luz disso aqui. Vocês vão ver velocidade, aceleração, posição com derivada, tá bom? Vocês provavelmente vê isso no segundo semestre. Mas, enfim, né, pelo menos nas primeiras aulas ele deve fazer isso aí. Bom, aí aqui tem um problema. Tem um problema aqui, a pergunta é a seguinte. Nós vamos supor que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho que responder aqui duas perguntas, né? Primeira pergunta aqui, eu coloquei duas formas de você fazer as mesmas duas perguntas. A primeira pergunta é assim, ó. Qual a taxa de variação média da posição do objeto que cai nos 3 primeiros segundos? Eu poderia perguntar também assim, ó. Essa aqui é igual a essa. Qual é a velocidade média nos 3 primeiros segundos do objeto que foi largado ali do balão, né, a uma altura de 605 metros? É a mesma pergunta, gente. É a mesma pergunta. Outra pergunta aqui, ó. Qual a taxa de variação instantânea no instante 3? Eu poderia perguntar assim também. Qual é a velocidade no instante 3? Então, vamos tentar pensar como é que a gente resolve esse problema? Olha só. Primeiro, vocês querem tentar primeiro? Não, né? Não, tá bom. Vamos fazer aqui. É o seguinte. Eu quero falar em taxa de variação, eu preciso de uma função. Eu não posso falar taxa de variação do quê? Eu preciso de que em relação a quê? Eu poderia, por exemplo, pensar... por exemplo, quer ver um probleminha bem bobinho que não tem nada a ver com isso aqui? Eu poderia imaginar assim um disco aqui que tem a raio R, e aí eu tenho a área do disco, né? A área do disco está ligada ao tamanho do raio, né? Mas imagine então que esse disco aqui esteja abrindo assim, abrindo. E ele vai ficando cada vez maior. Então você veja que a área vai variando. O raio também vai variando. E aqui eu poderia perguntar o seguinte, qual é a taxa com que a área varia em relação ao raio? Não tem nada a ver com o tempo mais, tá vendo? Eu preciso de duas grandezas. Eu tenho assim uma grandeza A em relação a uma grandeza B. Eu preciso fazer, para eu achar a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra, eu preciso disso. Então aqui nesse caso, por exemplo, ó, você vai precisar de saber como é que você calcula a área em relação ao raio. Isso é fácil, né? Isso é fácil, ó. A área em relação ao raio é πr ao quadrado. Pronto, já tem uma função. A partir da função é que você pode agora falar em taxa de variação da área em relação ao raio. Você quer saber dA, dr. Isso é taxa de variação da área em relação ao raio. Mas se você sabe que taxa de variação é derivada, o que você precisa aqui, na verdade, é a derivada. Então a derivada disso aqui em relação a R.
R é a variável, π é um número, né? 3,14, 15. Nós já mostramos em um exercício aí para trás, nós já mostramos em um exercício aí para trás que a constante aqui, ó, você conserva ela, você não mexe nela, né? Então vai ficar assim, π, quietinho, aí você deriva R ao quadrado. Aí alguém fala assim, ah, professor, eu não sei, eu vou ter que fazer aquilo de novo, eu sei derivar x quadrado, mas R ao quadrado não derivei nenhuma vez ainda. Gente, é a mesma coisa, é uma letra muda, o símbolo que aparece, pouco importa. Se você sabe que f de x é igual a x quadrado, f' de x é igual a 2x, nós já fizemos isso já. Bom, então qual que é o problema de você achar a derivada do r quadrado? A derivada do r quadrado dá 2r. Não é? Então isso aqui, ó, deu 2πr, né? A taxa de variação da área em relação ao raio deu o comprimento da circunferência, por incrível que pareça, né? Deu o comprimento da circunferência. Então, você veja bem, você precisa de uma função. Você precisa de uma função. Eu acho que eu vou deixar no final da aula aqui uma pergunta para vocês, assim, ó. Qual é a taxa de variação da área de uma esfera em relação ao raio? Ou a taxa de variação do volume da esfera em relação ao raio? Seja lá o que for que eu perguntar, gente. Eu falei taxa de variação de alguma coisa, você precisa de uma função. Se eu falar assim, taxa de variação da área da esfera. Cara, você precisa saber qual que é a área, a fórmula que te dá a área da superfície de uma esfera. Taxa de variação do volume da esfera. Cara, qual que é a fórmula que te dá o volume da esfera? Oi? Ah, foi bom você falar nisso. A menos que a palavra médio apareça, a taxa de variação é instantânea. Se eu falar assim, qual é a taxa de variação da área em relação ao raio? Eu estou falando da taxa instantânea de variação. Tá bom? Se eu falar, para eu fazer o cálculo da média, eu aceito que a gente tem que fazer, né? E você vai encontrar isso também na literatura. A gente tem que falar que a gente quer a média. Bom, voltando ao problema do balão aqui. O problema do balão é o seguinte. Você precisa de uma função, cara. Você tem que arrumar uma função. Você sabe que o balão aqui está a 605 metros do chão. A gravidade é 9,8, mas para facilitar os cálculos vamos considerar 10. E aí você vai colocar um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é só para você poder medir, né? Ao invés de colocar um sistema coordenado assim, como é o usual, vamos colocar ele invertido. Vamos colocar o 0 aqui, né? E o 605 vai crescendo para baixo. 605 vai estar aqui embaixo, vai ser esse pontinho aqui. Agora, o que eu sei, esse movimento aqui de queda livre é um movimento uniformemente variado, não é? Então, lá do ensino médio, como é que é? Eu falei para vocês, você precisa de uma fórmula. Como é que é essa fórmula aqui? Se você não lembrar que é o GT quadrado sobre 2, você pode pensar naquela fórmula completa, assim, ó. Posição inicial mais velocidade inicial, V0t, e depois mais a aceleração, que no caso aqui a aceleração é da gravidade, vezes t quadrado dividido por 2. Não é assim lá? Essa é a fórmula do movimento uniformemente variado. Agora, se eu coloco um sistema de coordenadas desse jeito aqui, qual é a minha posição inicial? Minha posição inicial é 0. E se eu vou soltar o objeto, eu não vou jogar ele, eu vou soltar ele. Qual é a velocidade inicial? É 0 também. E a gravidade, ele já está falando aqui a gravidade, ó. Então você tem que S vai ser 10 dividido por 2, 10 aqui, né? 10 dividido por 2 dá 5 vezes t ao quadrado. Pronto, já tem a função. Já tem a função. Aí ele perguntou assim, qual a taxa de variação média? Aí apareceu a palavra média. Da posição do objeto que cai nos 3 primeiros segundos. Bom, cara, se é nos 3 primeiros segundos, pensa bem. Você tem aqui um instante 0, aí aqui tem um instante 3. E você tem essa função aqui que te dá a posição, né? Então você precisa, olha só, para responder esse 1 aí,
você precisa saber quanto que é a posição no 3 menos a posição no 0 dividido, a posição do 3 menos a posição no 0 dividido pelo quê? 3 menos 0, não é? Essa é a taxa média de variação. Agora, é a posição... Hã? Esse aqui é um S, é um S. Vamos colocar esse S minúsculo então, para não dar esse problema. Pronto. Então aqui seria um S minúsculo. Hein, pessoal? Agora o que é o S de 3? Aqui tem um S de T que eu não estou escrevendo aqui, né? O S de 3 é você trocar esse T aqui por 3. Aí vai ficar 3, aí vai ficar assim, ó, olha só. Aqui eu vou escrever por causa que eu quero chamar a atenção de um problema que às vezes eu vejo acontecendo, sabe? Aqui vai ficar 5 vezes o 3 ao quadrado. E depois menos o S de 0, que é 5 vezes o 0 ao quadrado. Beleza então, né? Depois dividido por 3 menos 0 que dá 3. Sabe o que eu já vi muita gente fazendo? Fazer assim, ó. 5 vezes 3, 15. 15 ao quadrado, 225. Gente, não pode fazer isso não, viu? Por que que não pode? Você tem que saber quais são as prioridades. E a prioridade aqui é resolver a potência, para depois você resolver a multiplicação. Então você vai multiplicar assim, ó, 3 ao quadrado, 9. Vai ficar 5 vezes 9. E aqui vai ficar dividido por 3, né? Aqui dá 0. 5 vezes 9 dá 45, dividir por 3. Ou então você pode simplificar aqui, né? Divide por 3 aqui. Divide por 3 aqui também. Cancelou, cancelou. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 5 vezes 3 dá 15. Ó, portanto, a taxa média, que também é a velocidade média, né? A velocidade média é de... quanto? Deu 15, né? 15. Tá vendo que aqui agora vai aparecer o que mede essa grandeza aqui? Qual é a unidade de medida dela? Vamos supor que é metros. Aqui falou que foi metros, não falou? Metros, ó. Metros por a grandeza de baixo. Quem a unidade de medida dela é segundo. Então ficou metros por segundo. Beleza, o número 1 está resolvido. O segundo é quer saber qual é a taxa de variação instantânea no instante 3. Taxa de variação instantânea, né? É o mesmo que perguntar qual é a velocidade no instante 3, já que a função que eu tenho aqui é a função que retorna posição. Então aqui ele quer saber qual é a velocidade no instante 3. 21. Então isso é relativamente fácil se você souber qual é a relação entre as grandezas. Por exemplo, a velocidade, se eu não tivesse falado isso aqui, eu tenho que saber que velocidade é a derivada da posição. Se eu não tenho isso aqui, quando eu falo qual é a taxa de variação, aí você já pode falar, cara, a taxa de variação é derivada. Qual é a taxa de variação no instante 3? Está implícito ali, né? A taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então aqui você precisa achar assim, ó, velocidade é a derivada... Não, esse S aqui não tá bom, né? A derivada é a velocidade é a derivada da posição. A posição está bem aqui, ó, 5t². Quando você deriva isso, esse 5 fica quietinho, esse 2 vai ficar 2t, né? Derivada de t² não dá 2t. Aí vai ficar assim, ó, o 5 fica quietinho, né? Aí a derivada aqui vai ficar 2t, assim, 2t. Então deu 10t, né? Olha só, deu 10t. Certinho? Mas essa é a função derivada. Ela permite que eu calcule a derivada no ponto que eu quiser, desde que esteja no domínio. Essa aqui, por exemplo, ó, o domínio dela seria o instante que vai de 0 até o momento em que ela toca o chão. O momento em que ela toca o chão é quando o S for 605. Isso aqui, ó, eu estou abrindo um parêntese aqui para falar dessa questão de domínio. Quando você define uma função, geralmente você se preocupa também onde é que essa função está definida. Essa função aqui, representando a posição que o objeto caiu de um balão, só tem sentido do 0 até o momento que ela toca o chão. Depois que tocou o chão, já não tem sentido nenhum mais. Então, se eu te perguntasse assim, qual é o domínio dessa função? Quais são os valores que você vai atribuir ao t aqui? Aí você teria que ver o seguinte, olha, no máximo esse S aqui vai ser 605.
Então, se esse S for 605, eu vou ficar assim com 5t quadrado. Se esse vier dividindo, quanto é que dá isso aqui? Dá 12, né? 60 dividido por 5 dá 12, dá 121, igual a t quadrado. Então, quanto que dá a raiz de 121? Dá 11, né? 11. Então quer dizer então que se você for pensar assim certinho, né? Essa função aqui só está definida do 0 até chegar no 11. E eu quero avaliar ela do 0 até o 13. Então tá tudo bem, tudo certo. Eu estou dentro do lugar onde eu posso fazer isso. A derivada no ponto 3. No ponto 3 eu já tenho aqui a expressão dela, né? Então eu posso colocar assim, ó, a velocidade no ponto 3 é 10 vezes 3, que dá 30. Aí de novo, né? Velocidade, ela é o nome dado a uma taxa de variação. A taxa de variação tem uma grandeza dividido por outra grandeza. A velocidade vem da grandeza posição dividido por tempo, que como eu coloquei aqui em cima, né? Então aqui é metro dividido por segundo. Vocês estão percebendo a velocidade média deu 15 metros por segundo? E todo mundo está tranquilo com essa velocidade de 30 metros por segundo aí. Né? Ele vai começar aqui, né, do repouso, e na medida que ele vai descendo, a velocidade dele vai calma aí. A velocidade dele vai aumentando. Então a velocidade média ela é menor do que a velocidade instantânea. OK? Deixa eu falar com vocês sobre os exercícios aqui. Tem 4 exercícios aqui que ele fala assim: em cada um dos exercícios de 1 a 4, calcule a velocidade média no intervalo dado. Então eu te dou uma função e te dou um intervalo. Eu quero saber a velocidade média. E tudo que eu te dou aqui é função posição. Só que tem posição raiz de t, tem 1 sobre t mais 1, t quadrado mais 3t mais 1 e assim por diante. Inclusive, pega isso que eu discuti com vocês hoje aqui e olha aquelas formulazinhas que você tinha lá no ensino médio para você ver se você não consegue fazer todas elas. Olha aqui, ó, dessa aqui, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2, né? A sobre 2t quadrado. Calcula a derivada desse S aqui. Isso aqui, esse S0 é um número, né? É uma constante. Eu já fiz com vocês aqui a derivada constante. Quanto é que dá a derivada constante? 0, né? A derivada constante é 0. Ó, isso aqui é a derivada de kx. Eu também fiz com vocês aqui, derivada de kx. Dava só o k, né? Então, derivada de V0 vezes t. V0 é um número, t é a variável. A derivada de V0t é só V0. Isso aqui, por exemplo, ó, esse A sobre 2 é constante. Já falamos que a constante você conserva quando ela está multiplicando. Então vai ficar assim, ó, A sobre 2 vezes 2t. Esse 2 cancela com esse 2. Aí ficou assim, essa linha não é o que nós chamamos de velocidade. Velocidade aqui é posição inicial mais aceleração vezes o tempo. Não era assim a fórmula lá? Exatamente. Bom, e se você derivar a velocidade aqui, ó, se você derivar a velocidade aqui, a derivada do V0 dá 0, a derivada do AT dá A, que é mais, né? Dá só o A. Então a derivada da velocidade dá aceleração aqui também. Então aqui também tem uns probleminhas. Enfim, vocês vão tentar fazer e aí no sábado, se vocês não derem conta, eu faço com vocês esses aqui, ok? Ficamos por aqui hoje.